Olá, amigos. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo chat especial de fim de ano em relação a perspectivas para 2015, onde farei alguns comentários a respeito de Ibov, dólar, e bem como falando dos principais ativos aqui do Ibovespa, dando até aqui uma sequência, né? Primeiramente daria algumas orientações a respeito dessas perspectivas para 2015, depois mencionaria aí o cenário do Ibovespa, e na sequência a gente vai fazer uma análise aí mais ampla dos 10 principais ativos do Ibov e depois comentarei uns 10 ativos que eu considero interessantes a serem acompanhados desde o início de 2015, bem como no decorrer do ano, que tem um cenário gráfico mais interessante, com tendência mais alinhada para cima. Então, caminhando aqui na nossa apresentação, primeiramente as orientações. O foco dessa apresentação é avaliar o cenário gráfico do Ibovespa e ativos, mas principalmente mencionando a tendência vigente do momento e o movimento que é mais provável para esses ativos, principalmente com foco em quê? Na periodicidade aqui de médio a longo prazo, o foco a gente vai estar em cima do gráfico mensal. As análises vão estar baseadas mais em cima do gráfico mensal, podendo durante a apresentação, durante essa apresentação, falar sobre um gráfico de maior periodicidade ou até reduzir a periodicidade para um gráfico semanal. E aqui a gente também é importante ressaltar que, pelo menos a forma como costumo trabalhar, é mais numa questão de reação e gestão ativa, ou seja, o ativo está despencando. E aí não vou entrar comprando aqui na mínima, porque eu acredito que isso aqui vai ser a mínima e vai começar a subir a partir desse ponto. Não, a minha metodologia é buscar atuar a favor aí da tendência, preferencialmente. O meu foco principal é atuar a favor da tendência. E a favor da tendência, sempre aguardando alguma sinalização do mercado de força por parte, se for para compras, por parte dos compradores, se for para venda, por parte dos vendedores. E a partir do momento que faço, seja uma análise, seja traço alguma perspectiva para um ativo, seja para cima ou para baixo, eu faço uma gestão ativa, eu estou sempre acompanhando esse ativo, porque o cenário gráfico que a gente vai comentar em diversos ativos, inclusive no Ibovespa, apontando aí a perspectiva um pouco maior para 2015, essa perspectiva pode mudar completamente no decorrer do ano. A gente vai até ressaltar isso aqui no início da apresentação em relação ao Ibovespa, da análise em cima do Ibovespa, o que aconteceu no decorrer de 2014 no índice. Então vamos aqui para frente. No cenário, que eu faço sempre essa apresentação aqui dentro do Investmania, de perspectivas para o próximo ano, já fiz isso no final, para 2013, no final de 2012, já fiz no final de 2013 para 2014, e aqui no final de 2013, a apresentação realizada em dezembro de 2013, a gente mencionou, eu cheguei a mencionar que atualmente o cenário, que esse atualmente foi lá em dezembro de 2013, o cenário era mais negativo do que o de o que tinha de 2012 para 2013. Então, para 2014, o cenário que vinha de 2013 era mais negativo para o ano de 2014. Falava também que o Bovespa vinha maduro para superar seu topo histórico, mas que precisaria de quê? De alguma sinalização mais importante, que era fechar um mês acima dos 63.500 pontos. Para quem quiser saber mais detalhes dessa apresentação, basta entrar lá no meu canal no YouTube e procurar por perspectivas de 2014 para 2014, vai encontrar essa apresentação por completo. Mas enfim, o Ibovespa não conseguiu fazer isso, foi por pouco, não conseguiu fazer isso, e a gente vai falar sobre isso. E também vamos agora, além de destacar esse ponto para trás, 2014, falar sobre o que temos para 2015, né, que é um cenário que segue negativo, como ao final de 2013. O dólar está
acima da máxima de 2008, apontando para os R$3, e a gente vai falar de alguns sinais importantes para o decorrer do ano, o que pode mudar essa perspectiva que num primeiro momento aparece negativo, o que venha a apresentar sinais de recuperação para o Ibovespa. Então vamos lá no gráfico, diretamente aqui no gráfico, deixa eu só fazer aqui rapidamente aqui, pessoal. Tá. Deixa eu só colocar aqui uma informação junto ao Investmania. Uma pena, vamos dizer assim, uma pena, toda essa movimentação mais forte está acontecendo justamente nesse horário agora do vídeo chat de perspectivas, porque termino não conseguindo acompanhar como eu gostaria, e às vezes até quem está querendo participar aqui do vídeo chat também com essa movimentação forte, que fica um olho no mercado, bota um olho no vídeo chat de perspectivas, mas enfim, o fato é que vai ter a oportunidade, para quem estiver acompanhando mais de perto o mercado no pregão de hoje, vai ter a oportunidade de assistir essa gravação desse vídeo chat especial. Tá? Estava apenas colocando a informação que a compra aqui em cima da JBSS3 foi executada. Não rompeu aqui 11,89. Mas então vamos lá voltar para o Ibovespa. Ibov, qual é a perspectiva que nós tínhamos aí ao final de 2013, que acabou aqui? A perspectiva era negativa, o Ibovespa estava montando um topo descendente no gráfico semanal e tinha uma perspectiva negativa. Então, a informação que tínhamos ao final de 2013 é que a perspectiva era negativa, iniciou um movimento de baixa no gráfico mensal, montando um topo, e isso foi sendo confirmado no início do ano. Só que o que aconteceu no decorrer do ano? O Ibov chegou a estar em queda em torno de 12,77% e depois veio aqui para cima, teve uma alta de 21% do ponto que fechou em 2013. Aí agora está apresentando queda aí mais ou menos de uns 5%, um pouco abaixo de 5% no ano, devido a essa recuperação que está tendo de ontem para hoje. Então, o que nós temos nesse momento para o Ibovespa? Um cenário mais negativo. Por quê? Porque está dentro de um movimento de baixa no gráfico mensal. Se a gente observar os movimentos do gráfico mensal, os zigue-zagues de alta e baixa, então a gente está dentro de um movimento importante e forte aqui, principalmente nesse mês de dezembro, de baixa no gráfico mensal. Um fechamento do mês de dezembro abaixo, principalmente desse patamar aqui de 48.722, aumentaria a chance desse movimento dar continuidade, de poder perder no decorrer de 2015 os fundos aqui, a mínima de 2014 e também a mínima de 2013. Se eu jogar aqui num gráfico anual fica um pouco mais claro. Aí outra questão que fica em relação ao Ibovespa, se olharmos, voltar aqui para o gráfico mensal, fez um pivô de alta e esse movimento aqui basicamente desmonta o pivô. Primeiro no mês seguinte já ter voltado para baixo do pivô de alta e em seguida já veio aqui para baixo, se sustentou num patamar de resistência importante, na faixa ali dos 55 mil pontos, um patamar de resistência, já funcionou como resistência, já funcionou como suporte, vinha tentando se segurar acima desse patamar, mas o mês de dezembro vem jogando o índice aqui para baixo. Então, Ibovespa nesse momento com um cenário um pouco mais negativo, uma queda muito mais forte aqui nesses últimos meses, principalmente agora no mês de dezembro, e o fechamento abaixo dos 48.722 aumentaria a chance de continuidade do movimento de baixa do Ibov. Cada movimento desse tem seus, vamos dizer assim, tem um certo tempo, um período nesses movimentos. Se a gente olhar, está um pouco simétrico aí a duração desses movimentos. Então, assim, a gente está com um movimento aqui já mais prolongado, que abre a chance de um repique de alta, mas enquanto, para mim, que eu já botei até lá como sinais importantes de reversão, enquanto não houver um mês fechando acima dos 55 mil pontos, a gente vai manter a tendência que esse viés de baixa seja mantido aí para os primeiros meses de 2015. Tá? Em relação
ao que eu comentei sobre qual seria o sinal importante em 2014 para o Ibov aumentar a chance, porque estaria maduro para um rompimento de topo histórico, seria um fechamento de um mês acima de 63.500 pontos. O Ibov, o fechamento mais alto de um mês aqui nesse ano foi 61.288. Por que 63.500? Que é justamente a máxima desse topo. Se observarmos, o Ibov estava envolvido por esse foi o último movimento de baixa no Ibovespa, ocorrido no início, ali no primeiro semestre de 2013, e enquanto estivesse dentro desse movimento e continua até agora dentro desse movimento, não tem algo tão claro assim para cima para o índice Bovespa. Deixa eu só fechar aqui que está tendo alguns alarmes sendo acionados, provavelmente o mercado dando uma acelerada aí para cima. Mas vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui alguns alarmes que eu já tinha aqui. Ok. Em relação a Maduro, por que Maduro? Porque eu já falei sobre esse ciclo, tem um ciclo decenal que não foi cumprido nesse momento. A gente teve aqui de 93, 5 anos subindo, houve uma correção em 98, aí depois uma recuperação no ano seguinte, foi 99, aí no ano 2000, 2001, 2003, um retorno do preço nesses 3 anos, então 0, 2001, 2002, um retorno, e a partir de 2003 de novo 5, assim como a gente teve aqui 5 anos, mais 5 anos aqui subindo. De novo no ano 8, uma pancada para baixo, igual aconteceu aqui no ano 8, só que 98, né, ano 8, final 8, ano com final 8. No ano seguinte, ano 9, igual aconteceu aqui, uma recuperação. Desculpe, aqui para trás, nesse aqui, depois do 8, 9 é uma recuperação. Só que essa recuperação, diferentemente dessa aqui, não conseguiu já violar as máximas dos anos anteriores. Aí o que aconteceu na sequência? Aí no 2010 começou a fazer algo semelhante ao que fez lá em 2000, 2001, 2002. Fez 2001, 2010, 11 e 12 de forma lateral, ou seja, então o Ibov ficaria um pouco mais maduro em relação, quando eu falo maduro, fez já um movimento de alta, isso aqui tudo eu consideraria uma correção, e a partir daqui estaria maduro para um rompimento de topo histórico. Continua maduro? Continua maduro, só que o fato negativo é que ainda não conseguiu, se observarmos qual foi o sinal principal aqui em relação à subida em 2000 e a partir de 2003, foi a superação da máxima do ano anterior. E por isso eu mencionei aqueles 63.500 pontos, que a máxima de 2013 é 63.472. Então eu arredondei para 63.500 pontos. Então seria bom um mês fechando acima desse patamar. Chegou próximo nesse ano, mas não conseguiu romper a máxima do ano anterior. Continua aqui apresentando máximas descendentes desde 2010. Então segue para mim ainda isso aqui tudo uma correção de um movimento de subida. Não ficaria surpreso do Ibov ganhar força para cima. Não estou querendo dizer que vai acontecer isso. Nesse momento o cenário aponta como algo negativo, mas é importante a gente estar atento para qualquer tipo de reversão maior em relação ao cenário atual. Então não é bom ficar fixo que está tudo ruim em termos de fundamentos, vamos dizer assim, pelo menos a maioria menciona que o negócio está feio, não é o meu foco, está avaliando isso, mas para o Ibovespa, mas em relação ao mercado, a gente pode ter totalmente uma reversão num cenário que apresentou bem negativo no final de um ano e reverteu completamente no ano seguinte. Em relação, então, primeiro sinal importante seria fechar um mês acima dos 55 mil pontos. Esse seria uma primeira sinalização importante, ou seja, anular essa queda mais forte, esse sinal negativo que está sendo deixado no mês de dezembro. Vamos ver se o mês de dezembro se recupera ainda mais. A gente está falando agora no dia 17 e pode ter alguma mudança ainda. Lembrando que as 2 últimas semanas são mais curtas. Temos apenas o que seria 10 dias úteis, na realidade a bolsa fecha aí durante 4 dias desses 10 dias úteis. Então só temos mais 6 pregões a partir da próxima segunda-feira. E o sinal mais importante continua sendo 63.500 pontos. Ah, Dalton, mas não pode ser o 2014? Sim, mas é que está muito próximo.
eu mantive aí a questão, está tão próximo aqui, ó, a máxima é 62.304. Como ainda está tudo dentro desse movimento de baixo, então seria importante vir aqui e romper aqui para cima para ter uma expectativa maior de subida, de poder romper o topo histórico, o Ibovespa. Mas nesse momento o mercado não aponta para isso, pelo menos não montou algo nesse sentido ainda. Teria que montar isso no decorrer de 2015. Dólar, como é que está o dólar? Deixa eu tirar aqui um ajuste que fica na plataforma em relação ao dólar. O que nós temos em relação ao dólar? Lembrando que a gente está sempre trabalhando em cima do gráfico mensal. Nós temos aqui em relação ao dólar, o dólar em cima, num patamar, em cima da máxima atingida em 2008, durante toda a crise. Então o dólar disparou, foi lá em cima e depois começou a recuar. E aí chegou aqui nesse fundo e começou a fazer topos e fundos ascendentes. Deu uma pequena parada aqui e agora disparou de novo com bastante força. Então, olhando para o dólar, é um cenário negativo. Apesar de já termos um bom movimento de subida, favorecer algum tipo de correção aqui, no médio prazo, o dólar aponta como uma chance maior de poder buscar a região de R$ 2,90 a R$ 3,00. Isso podendo acontecer no decorrer de 2015. Tá? Então esse seria o caminho mais provável para o dólar. O que anula essa leitura que eu estou fazendo? Para mim o que anula é o dólar voltar para baixo aqui dessa região que ele rompeu, que é basicamente uma região em torno de 2,46. Então se o dólar conseguir voltar, fechar mês abaixo desse patamar aqui de 2,46, anula boa parte dessa perspectiva da gente ver o dólar lá na casa de 2,90 a R$ 3,00 no decorrer de 2015. Mas nesse momento, cenário apontando bem para cima, tendência de alta do dólar. Enquanto a gente tem um cenário um pouco mais negativo no Ibovespa. Mas é importante ressaltar em relação ao Ibov a questão de ainda não perder o fundo principal que gerou esse movimento de subida. O fato principal é que veio muito forte para baixo, devolvendo a maior parte da subida em menos meses do que foi a subida. Então, demonstrando força por parte dos vendedores, e enquanto não gerar uma sinalização contrária ao que nós temos hoje, o viés é de baixa para o Ibovespa no médio prazo. Partindo aí para a sequência, vamos falar um pouco dos ativos, dos principais ativos do Ibovespa, com foco em quê? Como é que eu seleciono esses ativos? Semanalmente eu gero uma lista de ativos que acompanho. Toda semana, ao final de cada semana, se o último dia útil da semana for sexta-feira, então na sexta-feira, após o fechamento do pregão, eu tenho toda aqui uma programação que eu rodo, uma programação em cima dos dados históricos, do que aconteceu, pegando os últimos dados da última semana e pegando em termos de volatilidade, volume de cada ativo, para estabelecer uma série de acompanhamento que eu faço. E aí dentro dessa lista que está aqui, eu pego a mediana, né? A mediana diária, eu tiro aquelas aberrações em termos de volume financeiro, ou mesmo os dias de baixo volume, por causa de um feriado, vamos supor, logo depois do Natal, vai ser o dia 26, sexta-feira. Então, vai ficar retorno para o mercado na sexta-feira, então o giro financeiro deve ser muito baixo. Então, esses dias são basicamente desconsiderados quando a gente usa a mediana. Então, eu pego aqui estão os 10 principais ativos com base no maior giro financeiro em relação a uma mediana diária em torno de 21 dias, essa média mediana de 21 dias. Então aqui foi a lista que saiu da última semana, após a última semana. Petrobras, Itaú Unibanco, depois veio Vale, BBDC4, BVMF3, Ambev, ABEV3. Lembrando que essa lista não é valor de mercado, é sobre giro financeiro diário, média diária de giro financeiro na Bovespa, desses ativos. Depois Banco do Brasil, Cielo,
Croton e BB Seguridade. Vamos lá falar desses papéis, dar um giro aqui rápido em cima desses ativos. Primeiramente, Petrobras. O que nós temos em relação a Petrobras? Sinal bem pior do que o do Ibovespa. Porque a Petro, apesar dela ter feito aqui, ela vinha caindo forte, vinha com topos descendentes, não conseguia se sustentar acima de um topo anterior. Aí o que ela fez nesse ano? Conseguiu uma baita reação, gerou um movimento de alta ali de uns 6 meses de altas consecutivas. Ótimo, excelente. Opa, então agora eu vou comprar Petro que vai reverter tudo. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu costumo trabalhar, beleza, fez um primeiro movimento. Se eu fosse trabalhar com prazo maior e quisesse comprar o ativo pensando em um prazo maior, ótimo. Montou um cenário favorável para eu avaliar a forma como vai voltar, para aí sim eu buscar a compra. Por que como vai voltar? Porque já gerou um movimento de subida. Se a gente olhar aqui, os movimentos de alta e baixa no gráfico mensal, eles não duram tanto assim. Ou seja, em termos de periodicidade aqui, a gente teve esse aqui que foi mais ou menos 6 meses também, foi um dos maiores depois desse aqui, esse foi outro maior, 6 meses, e sempre há o chamado zigue-zague do mercado, sempre há um movimento contrário. E aí se esse movimento contrário ele não for de muita força, depois de um movimento que já veio com força, aí abre-se a chance de se trabalhar mais comprando. Só que aí o que aconteceu? No mês seguinte, esse mês aqui foi o mês de setembro de 2014, a Petrobras simplesmente já fecha abaixo dos topos que foram rompidos. Primeiro sinal bem negativo para a Petro, ocorrido no mês subsequente ao fechamento acima dos topos anteriores. Então, basicamente, esse mês aqui anula o mês do rompimento. Traz um sinal negativo e a ação confirma esse sinal negativo, vindo com apenas 4 meses, detonando o que aconteceu em 6 meses. Então não tem como ter um cenário positivo para a Petrobras nesse momento, falando de um prazo maior. Se olharmos para um gráfico anual, observe que eu vou botar um gráfico não anual, mas um gráfico de 80 dias aqui, que eu costumo dizer na faixa entre o trimestre e quadrimestre. O que tinha aqui na Petro? Toda uma região, se olharmos aqui para trás... Opa, eu estou sem os ajustes aqui. Isso. Deixa eu só voltar no mensal. Não, aqui no mensal está certo. Só voltar agora lá no 80 dias. Então o que nós tínhamos a Petro? Uma certa indefinição, que vinha com topos descendentes lá no mensal. Ganhou força, gerou um fundo aqui. Ainda não é fundo basicamente ascendente, porque já tinha oscilado abaixo da mínima de 2008. E aí agora reverte tudo, em vez de sair da congestão, dessa congestão aqui, se olharmos para um gráfico de maior periodicidade, se enxerga um pouco maior uma congestão, o ativo agora rompe tudo para baixo. E se olharmos em termos de suporte aqui para baixo, não tem muito suporte pela frente. Então é um cenário negativo que está envolvido aí a Petro. Só que como ela está esticada para baixo, pegando aqui 4 meses muito forte para baixo, existe sim a chance de um repique aí no curto prazo. Mas o cenário gráfico de maneira geral de médio a longo prazo está bem negativo em cima dessa ação. Para trazer alguma situação um pouco mais favorável para a Petro, ideal que ela volte para cima dos R$13 pelo menos, ideal acima dos R$14, e aí passe a gerar sinalizações positivas de compra, principalmente focando em médio prazo. Estou falando de médio prazo, não necessariamente de operações de swing trade, mas para uma tendência de médio prazo, tendência de gráfico semanal, ou mesmo de movimento do gráfico mensal, que esse ativo venha trabalhar acima dos R$14. Enquanto estiver abaixo desse patamar, abaixo principalmente dos R$13, R$14, o viés continua sendo de baixo para a Petrobras. E, como eu disse, sem tanto suporte assim significativo. Teriam aqui um pouco mais significativo, primeiramente lá na faixa dos R$7,80 e depois mais por volta dos R$7. Itaú Unibanco. Esse tem um cenário mais positivo. Se eu vou para um gráfico de maior periodicidade, um gráfico trimestral, a gente vê uma congestão, saiu aqui para cima, mas ainda não andou. Está aqui de lado. Mas se olharmos, enquanto a Petro está aqui assim, esse ativo está lá em cima. Então o cenário gráfico da Itaú Unibanco é muito mais interessante do que da Petro. Não significa dizer que no decorrer de 2015 ela vai subir muito mais que a Petrobras. Mas é um ativo nesse momento que
torna-se mais interessante se trabalhar na ponta compradora, seja no curto prazo, principalmente em médio prazo, do que a própria Petrobras. Voltando para o gráfico mensal, para mim, o que essa ação está fazendo? Ela está fazendo aqui fundos ascendentes, gerou um movimento de alta. Esses 4 meses vem sendo para mim uma correção de todo esse rompimento aqui, do movimento que gerou o rompimento. Seria importante para o decorrer desse próximo ano ela não voltar para baixo ali dos R$30, ou seja, não voltar a fechar um mês abaixo de R$30, não perder essa mínima aqui de 30 e 31, por isso estou arredondando para R$30, porque isso, ela mantendo-se acima desse patamar, gerando sinalizações de alta acima desse patamar, é um ativo interessante para se trabalhar mais na ponta compradora. Então, o cenário gráfico da Itaú e TUB4 bem mais interessante que de PETR4. E torna-se um pouco mais negativo o cenário da Itaú, de TUB4, no retorno do preço para baixo dos R$30, fechando o mês abaixo desse patamar. Vale 5, muito mal também o cenário gráfico, só que aquela questão, movimento de subida, movimento de baixa, movimento mais lateral, mais de correção em relação ao movimento de queda, movimento forte de baixa. É menos provável a gente ter um movimento forte de subida. O mais provável já fez um movimento de baixa, então a Vale aumenta a chance da Vale de ter algum repique de alta no curto prazo, ou até mesmo no médio prazo, no início do ano. Operações em cima desse ativo na ponta compradora tornam-se mais arriscadas, mas aumenta essa chance de ter uma movimentação, seja lateral ou aqui para cima, na Vale 5, devido já a um movimento prolongado de baixa, trabalhando em cima ali de uma zona de suporte, desde os 16,83 até o ponto mais baixo desse suporte na faixa dos 14,26. Então, se fosse arriscar um pouco, sendo um pouco mais arrojado, a Vale pode ser um ativo interessante para se tentar trabalhar em uma outra compra mais para o início do ano, logicamente com algumas cautelas e focando um pouco mais em compras de swing trade e dependendo do que ela montar, podendo trabalhar até para position trade. Quando eu falo swing trade, duração média dessas operações em torno de 3 dias úteis. Quando eu falo position trade, no mínimo, né, 3 dias úteis, desculpa, a média. E quando eu falo de position trade, estou falando em torno de 3 semanas a 5 semanas aí de duração de uma determinada operação. Olhando para um prazo maior na Vale, a Vale tinha uma movimentação mais lateral e rompeu forte para baixo e vem confirmando essa perda forte. Está em cima do patamar de suporte, já gerou um movimento de baixo, mas o fato é que gerou um viés negativo aqui em um prazo gráfico maior. É só pegar o anual, o gráfico anual. 4 anos praticamente de lado, se olharmos só o gráfico anual, e um ano com pancada para baixo. Se ela em 2015 perde a mínima deste ano, aumenta a chance desse ativo deslanchar um pouco mais aqui para baixo em 2015. Então o cenário gráfico dessa ação para uma perspectiva de médio a longo prazo não está acabando bem 2014, está acabando com um cenário bem mais negativo, até apontando um cenário mais forte de baixa do que vinha a Petro, porque a Petro não perdeu ainda um fundo anterior. A Vale já montou foi um pivô de baixa com muita força, com bastante força para baixo. Então, enquanto não gerar sinais muito fortes de mês fechando acima dos R$20, essa ação continua trabalhando aí com um cenário gráfico mais negativo, uma perspectiva mais negativa por um prazo maior. BBDC4, algo muito semelhante a TUB4, movimento de subida, correção vem sendo feita. É importante que essa ação não volte para baixo aqui, principalmente desses topos anteriores, não venha fechar um mês abaixo dos R$32 e principalmente perdendo aqui os 30,77. Então seria importante a superação da máxima desse mês, assim como na TUB4, se superar os 39 aqui no caso da BBDC4 Bradesco, aumenta a chance de continuidade do movimento de subida, torna-se interessante trabalhar muito mais na ponta compradora nesse ativo. Então é um ativo que também tem um cenário gráfico favorável para a ponta compradora no decorrer de 2015, desde que não venha a trabalhar abaixo desse patamar que eu mencionei. BVMF3 perdeu bastante força, assim como a Petro fez
um bom movimento de subida, mas ganhou muita aceleração aqui para baixo, fechando o mês, esse mês de dezembro abaixo de 9,22. Piora essa situação, já até violou o fundo aqui anterior em 8,78, mas se olharmos para um gráfico de maior periodicidade, ainda é um ativo mais lateral. Se olhar o gráfico anual, superou a máxima do ano anterior, aqui conseguiu dar uma sequência, está tudo envolvido por esse grande candle de baixa aqui, logo depois da sua abertura, do seu início de negociação na bolsa. Não conseguiu sair ainda disso. É para falar que está em tendência muito forte de alta na BVMF3, ela teria que estar acima desse patamar, isso vai arredondar para R$20, para cima dos R$20. Mas acima também, se fosse olhar aqui para ela conseguindo fechar num mês acima desse todo esse patamar aqui que ela tem como resistência, uma região aqui em torno de 13,30 até uma região de 13,70, seria algo bem positivo para continuidade do movimento de subida. Vamos aqui para o gráfico mensal dela. Então ela está dentro do movimento de baixa, que devido ao tamanho já desse movimento de baixa, a forma como aconteceu, tem chance de um repique de alta nesse ativo, mas nesse momento ainda o viés dessa ação é para baixo. É importante para esse ativo, para desmontar parte dessa expectativa negativa, voltar a fechar um mês acima dos R$11. A BEV3, muito lateral, segue muito lateral de forma muito simples em relação à BEV3 para se trabalhar em operações maiores, que é a Ambev. É importante que essa ação venha trazer sinalizações de alta, ou seja num gráfico diário, principalmente num gráfico semanal, um fundo no gráfico semanal acima dessa região aqui. Poderia até mencionar acima do fechamento do mês de novembro, que foi de 16,85. Então seria importante ter uma sinalização favorável. Só pegar um pouco de água. Vou colocar rapidamente no gráfico semanal só para mencionar o que é essa sinalização favorável. Exemplo, o ativo gerou aqui um movimento de subida no gráfico semanal. Se essa ação cai devagar aqui, algumas semanas caindo aqui, acima dessa região que eu mencionei, 16,85, e gera algum fundo aqui no gráfico semanal, ela fica muito interessante para compra de médio prazo. Então essa seria uma sinalização interessante para a Ambev no decorrer de 2015. E o lado contrário disso é essa ação voltar a trabalhar abaixo dos R$15 e gerar topo descendente no semanal abaixo dos R$15. Isso seria um sinal bem negativo, uma saída, e com alguma já confirmação, através desse topo descendente no semanal, de queda aqui vindo para baixo, saindo para baixo dessa congestão, que seria ruim para médio prazo na Ambev. Mas nesse momento a tendência é bem indefinida na ação. BBAS3, diferentemente dos outros dois bancos, da Itaú e Banco do Brasil, não conseguiu se sustentar acima do topo anterior, já veio a fechar abaixo, fechou aqui acima e voltou para baixo, tentou voltar para cima, já tomou outra pancada, então o cenário gráfico dela é inferior aos dos demais bancos. O pregão de hoje até está tendo aí uma boa recuperação a BBAS3, mas no mês a queda é de 21,83%. No gráfico anual, em vez da ação se sustentar aqui para cima, ou seja, romper e manter-se aqui acima, o que seria interessante, se essa ação perde a mínima de 2014 em 2015, vai aumentar bem a chance de queda para essa ação, de buscar aí suportes mais importantes na faixa, que na realidade esse suporte, a perda da mínima de 2014 já é justamente esse fundo aqui, ó. Então se ela perde essa região, aí ela quebra toda uma sequência que ela vinha aqui com fundos relativamente ascendentes e desmontaria qualquer configuração de alta de médio prazo para essa ação. Mas nesse momento o viés também nesse papel é negativo. O ideal para compras nessa ação, pensando em médio prazo, é que essa compra ocorra preferencialmente aí acima dos R$ 27,62 ou R$ 28,00 arredondando. Ciel3 ativo um dos ativos que eu considero mais interessantes, porque é uma tendência de alta consistente e por enquanto aqui ela está envolvida por mais um movimento de subida. Desmonta esse movimento de subida se voltar para baixo aqui dos 37,40, mas enquanto ela não desmontar esse movimento de subida, segue com a perspectiva de alta a Ciel3. Jogando até no gráfico semanal, é um dos primeiros ativos que pode trazer uma
uma possibilidade de entrada em 2015, já no início de 2015, de ter um movimento aí de subida, um fundo ascendente no gráfico semanal seria algo bem positivo para essa ação, que está tendo aqui um pregão também buscando se recuperar a CL3. Então, no gráfico mensal, um mês está negativo, 8,17%, mas ainda envolvido por uma formação de fundo após correção e numa perspectiva ainda de alta, se olharmos o gráfico anual desse ativo, apontando para cima, mais um ano aí positivo, com alta de 27,33% nesse momento. Então é desses ativos que eu até agora já passei, é um dos que eu considero mais interessantes. A Croton, olhando para o gráfico mensal, só subida, né? Só subida, CROT 3. Gera uma sinalização aqui de correção. O ideal é que essa correção durasse e que esse ativo começasse a gerar sinais mais favoráveis de subida para compra de médio prazo, até por um prazo maior, que esse sinal viesse lá para abril, ou seja, que ficasse janeiro, fevereiro, março aí na correção, e a partir de abril, vamos dizer assim, estaria autorizada para gerar um fundo mais claro aqui no gráfico mensal e consequentemente trazendo uma oportunidade mais interessante de compra de prazo maior em cima de CROT 3. Esse seria meu maior interesse em cima dessa ação. O cenário gráfico, como eu disse, é um cenário bem favorável também, olhando o gráfico anual dessa ação, bem positivo, tendência bem longa para cima. Então, é um papel que é sempre importante ficar atento aí no decorrer do ano em busca de algumas oportunidades que venham acontecer, principalmente focando em médio prazo, que é o foco dessa apresentação. BBSE3, se olharmos o gráfico mensal, tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, correção dessa subida, por enquanto nada tão forte para baixo, mas um pouco mais, vamos dizer assim, mais bagunçado, né? Se joga no gráfico semanal fica um pouco mais claro, vem aqui em cima, volta aqui embaixo, vem aqui para baixo. Mas ainda assim, se olharmos, se a gente se basear pela tendência de prazo maior, ainda é um papel interessante mais para buscarmos operações na ponta compradora no decorrer aí de 2015 e desmonta um pouco mais esse cenário se voltar a trazer um fechamento aí para baixo dos 27,74 ou a mínima de junho de 2014. Então esse aqui foi o último ativo em relação aos top 10 e agora eu vou falar de papéis que eu considero com um cenário interessante. E observe que dentro dessa questão de papéis que estão de cenário interessante, o primeiro que está aqui é a CL3. Então é um ativo que realmente eu já abordei, não preciso mais falar, mas é um ativo que já me chama um pouco mais a atenção para se trabalhar um pouco mais na ponta compradora. Vamos dizer assim, é um ativo que está um pouco mais preparado para buscar operações na ponta compradora até pelo gráfico semanal. E dentro do que eu mencionei, ideal é que essa ação proporcione algum fundo aqui, um fechamento de uma semana acima desta semana atual, que está com o máximo em 41,09. A semana não acabou ainda, a gente está na quarta-feira, no dia 17. Então, essa ação conseguindo se sustentar acima dos R$40, gerando um fundo no semanal, é uma das alternativas de se comprar um fundo ascendente no gráfico semanal dessa ação, focando em que, nesse caso aqui, se está fazendo uma compra mais de médio prazo, uma compra mais para position trade, o foco seria tentar pegar um movimento de alta no gráfico semanal, que pode durar aí 3 semanas, 5 semanas ou até mais. Depois disso vem a CETIP 3, o próximo ativo aqui seria a CETIP 3, aqui da lista, depois da CETIP 3, LAME 4. Então a gente tem também, olhando para o gráfico mensal da CETIP 3, um ativo em tendência de alta. Se olharmos para um prazo maior, trimestral ou quadrimestre, queda fraca, ganho de força para cima, rompimento da máxima histórica, está dentro de um movimento de subida. Então, na minha leitura, é um ativo também interessante para trabalhar na ponta compradora. Olhando para o gráfico mensal, tendência de alta, gerou aqui um pivô de alta, ganhou bastante força nesse movimento. Isso aqui, para mim, tudo é uma correção mais no tempo. Então, atenção especial nessa possível subida. O ativo pode estar já dentro de um movimento de alta do gráfico, apesar da queda nesse mês. O rompimento aqui, principalmente de 33,61 no decorrer no início aí de 2015, aumenta a chance desse ativo
dar continuidade ao movimento de prazo maior que eu acabei de citar. E o lado interessante até agora é que essa ação vem se sustentando acima aí da região em torno de 29,50. Bateu lá, voltou aqui para cima. O que seria negativo? Desmontaria um pouco essa expectativa apresentada aqui nesse vídeo chat. É retorno do preço para baixo da mínima de outubro de 2014, desse ano. Lame 4. Lame 4 ativo também, se olharmos o gráfico mensal em tendência de alta. Movimento de subida, alguma correção, gerou a formação de um fundo ou pivô de alta também no gráfico mensal, rompeu tudo aqui para cima, ponto favorável. Se olharmos o gráfico semanal dessa ação, também pode montar aqui um fundo ascendente, a Lame 4. No pregão de hoje a ação vai tendo uma boa alta aí de 3,09%. A gente até recomendei uma compra nessa ação no pregão de hoje. Enfim, é porque o cenário gráfico dessa ação me chama a atenção. Olhando para um prazo maior, veio, subiu, caiu, e isso aqui seria um novo movimento de subida. Vamos ver se ela vai concretizar isso aí desde agora ou principalmente no início de 2015. Mas esses ativos que eu estou comentando em primeiro são ativos que estariam mais próximos aí de proporcionar uma operação até de médio prazo. É logicamente que o Dalton comentou em 2000 uma perspectiva boa para esses ativos em 2000 no final de 2014, perspectiva para 2015. Então eu vou comprar agora e vou ficar comprado o resto do ano. Não é isso. O foco é sempre ter gestão ativa. O cenário, como eu já disse logo no início nas orientações, o cenário pode ser revertido completamente. E é por isso é muito importante aceitar sair perdendo das operações, aceitar estar errado. Exemplo, vamos supor que você comprou Lame 4 aqui na formação desse candle de alta, superar a máxima dessa semana, você comprou e botou stop aqui. Então se ela perder essa mínima, ela desmontaria a sua operação. Então aciona o stop. Mas vai que ela bate aqui e volta a subir. Aí você buscaria outra entrada nessa ação. Mas o fato é respeite o stop. Se tiver alguma grande recomendação para ser feita para 2015 trabalhe com uma boa gestão de risco, aceitando acionar o stop quando você estiver errado. Não é o mercado que está errado, é que a sua leitura, a sua perspectiva que você tinha, que você comprou com a expectativa de subir, ou se você vendeu com a expectativa de cair, se ela foi revertida, o mercado reverteu, paciência, tem que acionar o stop e buscar, logicamente, perder menos quando perder e buscar ter um lucro maior do que as perdas no caso das operações lucrativas. Então, Lame 4, como eu disse, ativo em tendência de alta, com cenário gráfico favorável, ativo, no meu entender, dentro de um movimento de subida no gráfico mensal, podendo, até no gráfico de prazo maior, podendo trazer oportunidade já mais no início do ano. Na verdade, está até gerando alguma situação de entrada já. Além desse papel da Lame 4, é QTL3. Jogar aqui no gráfico mensal. Também mais um ativo em tendência de alta. Correção, gerou um sinal importante, até parecido com o da Lame 4. Está bem parecido aqui nessa última movimentação com a Lame 4. Se olharmos o gráfico semanal, possibilidade de gerar fundo ascendente. Então é mais um papel que vejo de forma bem interessante, né? Se olharmos aqui o gráfico de maior velocidade, apesar de uma certa oscila para baixo, vem para cima, esse aqui é o gráfico de trimestral, quadrimestral, a gente tem aqui uma certa violação das mínimas anteriores, mas o fato principal no mensal aqui tá dentro de um cenário um pouco mais negativo, um pouco mais positivo a EQTL3. No pregão de hoje até apresentando aí uma alta boa de 2,15%. Depois de EQTL3 equatorial, qual 3? Também mais um ativo que eu considero em tendência de alta.
ativo em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Gerou um movimento aqui, primeiramente estava preso na resistência, rompeu para cima, gera uma correção, já gerou uma formação de fundo, está aqui em cima de um patamar de resistência. Essa aqui, ideal que se ficasse mais, vamos dizer assim, as 2 próximas semanas do Natal, Ano Novo, aqui meio de lado, e aí a partir no início do ano rompesse aqui para cima, gerasse algum candle de força aqui para cima no gráfico semanal, seria uma possibilidade de entrada mais interessante do que romper de imediato agora. Porque para mim ela fez aqui um movimento de subida no semanal e é ideal que ela tivesse uma correção um pouco maior do que a que foi apresentada até o momento. Tá? Então, mais um ativo em tendência de alta, que já gerou sinalização boa ao testar a zona de suporte, topos que foram rompidos. Então, enquanto ela não provar o contrário, que seria voltar a fechar um mês aqui abaixo dessa região ali dos R$23, enquanto isso não acontecer, o ativo segue com uma expectativa de alta aí, pelo menos para o início aí do ano, os primeiros meses do ano. Aí depois disso a gente tem aqui SUSB5, aí eu falo SUSB5, mas poderia colocar aqui Fibria, poderia colocar aqui Klabin, KLBN11 e FBR3. São ativos que nesse momento apresentam aí um pivô de alta no gráfico mensal, uma tendência de alta. Só que são ativos que já geraram um bom movimento de subida no gráfico mensal. E aí o ideal é que tivesse até uma correção um pouco maior nesses papéis, para depois buscar alguma compra meses à frente em 2015, uma correção um pouco maior, ou seja, correções que não voltassem para baixo ali principalmente de 9,50, se sustentasse acima de 9,50. Se viesse alguns meses caindo, ainda seria um ativo interessante. Se olharmos para um gráfico de maior periodicidade, gráfico anual vem fazendo aqui um bom ano com alta de 20,32%, num prazo um pouco menor a gente observa uma sinalização, no gráfico trimestral a gente observa uma sinalização positiva, vinha com topos descendentes, topos e fundos descendentes, gerou um sinal para cair, não caiu e reverteu para cima, um indício de provável fim dessa tendência. Se traçar aqui uma linha de tendência de baixa na SUSB5, a gente observa bem ali um rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então, como eu disse, é um ativo também para ficar mais atento aí para a ponta compradora no decorrer do ano, principalmente médio prazo aí na SUSB5. JBSS3, se pegarmos o gráfico anual, um belo ano da JBSS3, alta de 39,82% nesse momento. Foi até um ativo além da Lame 4, que eu já recomendo a entrada no pregão de hoje, mas o foco um pouco o foco dessa compra é mais swing trade aqui, mas vamos lá manter o foco aqui do chat, dessa perspectiva, focando mais no mensal. Então é um ativo em tendência de alta. Da mesma forma do SUSB5 já fez um movimento de subida, então pode dar uma travada aqui, mas enfim, como é um ativo que está rompendo máxima histórica nesse ano, inclusive vindo para fechar acima, um ano acima da máxima histórica, é algo bem mais favorável. Então é um ativo bem interessante de se focar mais na ponta compradora. Se pegarmos o gráfico semanal, também está em tendência de alta, tá lá em cima, fez uma correção pequena, já está vindo aqui para cima. Então, um ativo que também manteria o foco mais na ponta compradora. Ou seja, Adalto, então se comprar a qualquer momento, aproveitar rallies, os movimentos mais claros de baixa, seja no gráfico diário, principalmente no gráfico semanal, para buscar operações de compra de fundo ascendente nesse papel. Importante nesse ativo e bem interessante, que não retorne para baixo dos R$10, se sustente acima dos R$10 de topos anteriores, uma região de topos anteriores. Aqui ela fechou acima e voltou a fechar abaixo, mas no mês seguinte já confirmou um fechamento para cima dos R$10 e no mês passado, mês de novembro, conseguiu se manter acima, confirmar ainda mais o rompimento do topo histórico. Embraer. MB3 é ativo também que já tem um movimento de subida e aqui para mim ela vai fazendo uma correção. Na minha leitura é uma correção. É um ativo que está em tendência de alta.
Fica mais claro, você olha para o gráfico. Você olha para o gráfico, vê o ativo mais lá para cima, você está vendo um ativo em tendência de alta. Então, é um gráfico mensal. Então, a tendência de médio e longo prazo ainda continua sendo, principalmente em longo prazo, de alta. E nesse momento passa por uma correção a Embraer. Se essa correção durar aí mais 1 ou 2 meses, mais interessante ficaria para planejar aí compra de prazo maior em cima da Embraer. Então, o papel também, se olharmos para um prazo maior, 80 dias aqui, também rompimento topo histórico, fechamento acima. Vou jogar aqui no gráfico anual, está vindo esse ano para fechar acima da máxima histórica, que é algo bem positivo. Então são sinais, são variáveis que você vai somando à leitura do comportamento do preço em busca de variáveis a favor para você operar em determinada direção. E nesse caso aqui a Embraer, ativo que é mais interessante de maneira geral, não em todo momento operar na compra, mas de maneira geral ativo com um cenário gráfico mais interessante para se apoiar, para se trabalhar na compra. E pelo gráfico semanal, como está aqui bem travada, que é aquela correção que eu estou falando do mensal, que está fazendo ali alguns meses de correção, ideal que ela tenha se continuar aqui travada assim, ideal que ela tenha algum fechamento aqui para cima dos 24,50 preferencialmente, e gere nova máxima para buscar algum tipo de compra aí de médio prazo nesse papel, com stop abaixo da mínima de uma determinada semana, da semana que fez esse fechamento acima dos 24,50 ou R$ 25. Depois RADL3 e por último Lojas Renner. RADL3, Raia Drogasil. Então ativo aqui também que para mim está numa tendência de alta, gráfico mensal, vinha com a sinalização negativa no início de 2013, mais ali na verdade meio de 2013, rompeu para baixo, pegou um início de 2014 aqui para baixo e conseguiu se recuperar no decorrer de 2014. Veja, o ativo terminou 2013 com um cenário negativo, mas no decorrer de 2014 conseguiu reverter isso. Estava numa tendência ali que seria sobe e o mais provável cair, anulou essa tendência, igual eu comentei na SUSB5, anulou a expectativa de queda e trouxe uma sinalização de subida. E agora está trabalhando em cima do que? Da sua máxima histórica. Está trabalhando em cima da máxima histórica, a RADL3. Então, quanto mais tempo ela já fez aqui um movimento de subida, quanto mais tempo ela patinar aqui, mais 1 ou 2 meses patinando aqui, melhor ainda a situação dela para buscar uma compra, preferencialmente ela se mantendo acima dessa região aí dos R$ 23,00, R$ 22,90. Seria interessante ela se manter acima dessa região e não ter um movimento muito forte para baixo aqui pelo gráfico mensal. Aqui pelo gráfico semanal também está fazendo alguma correção. Se essa correção vier continuar dessa forma aqui, mais fraca, mantendo-se acima da região dos R$ 23,00, fundo aqui também acima dos R$ 23,00, já abre a possibilidade de buscar até compra na RADL3. E por último aqui, Lojas Renner, LRN3. Da mesma forma da RADL3, se vocês conseguirem, não sei se vocês conseguiram observar, mas eu fui separando meio os ativos, fui colocando, agrupando os ativos de forma que qual o cenário do momento mais parecido, que é o caso, por exemplo, da RADL3 e Lojas Renner, está bem aqui em cima. Para mim, bem em cima do ponto de resistência, do ponto mais alto, pegar o gráfico anual próximo ali da máxima histórica. Então, para mim, esse ativo, se conseguir romper aqui 77,47, foi a máxima desse ano, em 2015, se eu fizer isso, bem como aqui a máxima histórica que foi 79,97, ou seja, acima dos R$ 80,00, é um ativo muito interessante para ponta compradora. Jogando aqui no gráfico semanal, é um ativo que está muito travado no momento, mas se olharmos de outra forma, dá para ver um movimento de subida, isso aqui é a subida, e isso aqui tudo é a correção dessa subida. Então, o rompimento aqui para cima dessa região aumentará muito a chance, ou seja, um fechamento do preço acima de um gráfico semanal acima de R$ 77,00 com nova máxima aumentará muito a chance de romper aqui os 79,97, ou seja, do ativo voltar a passar a trabalhar acima dos R$ 80,00. Então, é uma ação
interessante para se acompanhar aí no início de 2015, a possível saída para cima aí dessa região. O pregão de hoje até apresentando boa alta de 3,59%, voltando para cima de um patamar ali que ela tinha perdido como suporte, que foi algo negativo, e já trazendo um indício um pouco melhor, que é mantendo o ativo dentro do cenário gráfico de prazo maior, que é um cenário um pouco mais voltado para cima dentro do que eu apresentei. Então esses são os ativos. Existem outros ativos, mas esses são os ativos principais que eu vejo aqui com destaque até o pregão de hoje, olhando um cenário gráfico como um todo. Falei dos principais ativos do Ibovespa e destaquei aqui 10 ativos que eu considero bem interessante para se focar mais na ponta compradora. Dentro do que eu mencionei logo no início, para quem não pegou o que eu mencionei logo no início, esse cenário traçado aqui pode mudar completamente. Então é importante ter uma gestão ativa, pode me acompanhar no decorrer de 2015, que eu vou estar sempre mencionando os principais papéis. A lista de ações que eu acompanho também já faz aí, já destacam os principais ativos em termos de tendência. Então vale a pena estar acompanhando não só os vídeo chats aqui no Invest Mania no decorrer de 2015, mas também essa lista de ações que acompanha, as recomendações que eu vou estar enviando aí no decorrer do ano. E aproveitando aqui, antes de fechar a nossa apresentação, deixa eu até colocar, terminei não colocando aqui já de imediato. Deixa eu só apresentar aqui para vocês em relação às operações do decorrer em 2014, as recomendações. Isso é importante colocar. Deixa eu só colocar aqui do lado. O controle de operações que eu publico aqui. Na verdade é melhor exibir de outra forma. Esqueci de deixar já preparado essa. Então, colocando aqui, ó, o Invest Mania, para você encontrar aqui são as operações que eu recomendo, vão estar sempre nesse controle. É um controle online que eu faço, uma forma transparente de trabalhar e está sempre deixando aí disponível para como é que está o acompanhamento das operações, o que está em aberto, o que foi executado, o que não foi executado, para que cada um possa acompanhar da melhor forma e principalmente avaliar os resultados das operações. Está aí registrado, por mais que esteja aqui, ó, a último post que eu fiz desse controle, ela está contemplando o que já foi passado hoje. Então, aqui dentro, essa planilha ela é atualizada de forma em tempo real. Então, você pode estar acompanhando aqui dentro do Invest Mania esse controle de operações. De vez em quando eu estou dando uma republicada na planilha, mas sempre o que está aqui dentro, o corpo desse post, vamos dizer assim, é sempre atualizado. Por mais que aqui tenha 5/12, vai estar sempre aqui atualizado. Então o que aconteceu no decorrer de 2014? Vamos aqui direto para os resultados. Eu tinha até uma coluna aqui antes de 2014, eu tinha uma metodologia de entrada, usava uma relação risco-ganho diferenciada, e aí passei a mudar, eu mudei completamente essa minha metodologia, botei em prática no início de 2014, e o resultado foi realmente muito superior ao que eu vinha praticando anteriormente. Ou seja, a gente sempre tem algo para melhorar. Da mesma forma que eu vi várias coisas nesse ano que eu ainda posso evoluir ainda mais. Mas o fato assim, foram 200, até o presente momento, 208 operações executadas, foram 88 positivas, 120 negativas. Opa, então você perdeu mais do que você ganhou, em termos de taxa de acerto.
e para mim é a variável que eu considero menos importante. Por quê? Porque o mais importante é a relação risco-ganho, o quanto você busca ganhar quando vamos dizer assim, sua perspectiva, sua leitura está certa, e quanto você vai perder quando sua leitura está errada. Então aqui foi sobre o capital total, quando ganhei 0,9%, esse é o capital total, não é só da operação não, porque a operação dá 3%, dá 7%, 8%, mas aqui é capital total, eu não coloco todo o capital em cima de uma operação. Eu recomendo sempre colocar uma parcela do capital e nas minhas recomendações isso está lá incluso. Média por perda, 0,27%. Qual é a relação risco-ganho? Que ganho dividido pela perda, 3,3. Ou seja, nesse momento a minha relação risco-ganho é superior de 1 para 3, porque eu estabeleço o objetivo, mas dependendo do que acontecer eu tento sair até um pouco mais do que o objetivo, ter uma relação risco-ganho de 1 para 4, de 1 para 5, e isso termina evoluindo um pouco mais nessa questão da relação risco-ganho. Então, de maneira geral, pegando aqui o mais simples, se for só somar o total de perda, que é o das operações, né, o percentual de cada operação, não em cima do capital total, daria aí o resultado de 182%. Mas sobre a evolução do capital total em 2014, tá por enquanto aqui, a gente está com operações em aberto, 58%. E a média de duração das minhas operações, que são de swing trade, de 3,14 dias úteis. E aí eu separei aqui por rentabilidade, mês a mês. Aqui é 57,97%. Se você somar todos esses meses, não vai dar isso aqui. Por que, Dalton, não vai dar? É porque se o seu capital vai evoluindo, você vai colocando uma parcela maior do seu capital, vai botando uma parcela maior nas operações. Se o capital vai crescendo, você vai crescendo o quanto você coloca em cada operação. Então, basicamente, vamos dizer assim, é juros sobre juros. Vai evoluindo, você vai tendo mais capital para botar nos ativos. E aí, consequentemente. Então, aqui está o resultado, janeiro, fevereiro, negativo em março, está negativo em dezembro, que começou muito mal o mês de dezembro, pelo menos estava com a queda expressiva no Ibovespa. E tivemos meses muito bons e meses mais ou menos, enfim. Existem pontos a serem melhorados? Com certeza existem pontos a serem melhorados e sempre a gente tem que estar buscando isso. Mas enfim, estão aí os resultados. No decorrer de 2015 vai estar aqui disponível essa planilha de controle de operações. Fique à vontade para acompanhar. Aqui está a curva do capital, ou seja, no momento existe uma sequência de perdas, sim, existe uma sequência de perdas aqui, a sequência de perdas de dezembro. Ó. Existe uma sequência de perdas. Mas é importante, quando eu falo aceitar um stop preferencialmente curto, que essa sequência de perdas ela não cause para você um drawdown, que seria uma queda muito grande na sua curva de capital, detonando assim, de forma rápida o seu capital. Então aceite sair perdendo, aceite assumir os prejuízos, em vez de deixar o prejuízo lá se estender, pense o contrário. O prejuízo tem que ser curto e o que tem que se estender é o lucro. Focando mais nessa questão, você não tem que ficar acertando 60% das vezes que você entra ou querendo ficar numa taxa de acerto meio ilusória de 70%, 80%, que é muito difícil você conseguir isso. E se alguém te falar que consegue isso, duvide pelo menos. Duvide, registre todas as operações que quem está falando isso, que tem uma taxa de acerto tão alta, diz, você vai lá e registra tudo, e depois de vários meses, tire suas próprias conclusões. Não acredite em tudo que você lê, e principalmente na questão de marketing que é feita no mercado financeiro. Enfim, encerrando aqui, apresentando todo o controle de operações, os resultados de 2014. Espero contar com o acompanhamento de vocês aí no decorrer de 2015 das nossas operações, do trabalho, do conteúdo que eu disponibilizo, das análises aqui junto ao Investmania. Desejo a todos vocês um excelente final de ano, repleto aí de lucro para quem não conseguiu obter lucro nesse ano, mas que melhore, pega aí o que deu errado para melhorar para o próximo ano e consequentemente trazendo melhores resultados em 2015, independente se o cenário for de baixa, manter o pessimismo ou se reverter para cima, tentar estar preparado para atuar nas duas pontas.
Então, em relação às perguntas que está vendo pergunta aqui sobre ENEV3, sobre FIBR3, vamos deixar essas perguntas, como já estendeu um pouco o vídeo, essa apresentação, vamos deixar essas perguntas. Eu tenho um vídeo chat logo mais tarde, lembrando também a todos que eu faço um vídeo chat no Investmania, todo fechamento de pregão, 16 horas e 45 minutos, às 16 horas e 45 minutos. Então, diariamente lá, enquanto tiver pregão, a gente está lá dentro do Investmania realizando esses vídeo chats. Conto com a presença de todos vocês lá e vamos deixar essas perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui do Blanco, tal. Leve essas perguntas, por gentileza, Blanco, lá para o vídeo chat de logo mais às 16h45, ou você mesmo pode mandar essa pergunta aqui dentro do Feedmania para mim aqui dentro do Investmania. E aí, lembrando, para mandar a pergunta para mim aqui dentro do Investmania, aproveitando a oportunidade, basta entrar no meu perfil. Para quem, logicamente, eu não vou visualizar aqui, tem logo abaixo do meu perfil vai ter uma caixa aqui de texto para enviar uma pergunta para mim, na parte inferior aqui do meu perfil. Então você pode mandar uma pergunta que eu vou atender aí por escrito no decorrer do ano. Um grande abraço a todos e boas festas e um excelente 2015 a todos.